Pessoal, muito boa tarde. Não poderemos ter live hoje, infelizmente, pelas condições em que me encontro, asilado aqui praticamente na Irlanda. Decorrente daquele probleminha de visto, eu tive que vir para a Irlanda temporariamente, porque para o Brasil é impossível voltar, dadas as condições, né? Então estou aqui cumprindo 14 dias de self-isolation, preso no quarto de hotel. Tem uma mudança de cenário aqui, uniformizado de XP. E a ideia é tentar gravar vídeos à medida do possível e mandar em pílulas para todos, né? Já que a gente vai poder fazer a live e minimamente trazer o conteúdo quando for relevante via vídeo, tá bom? E o papo de hoje, a ideia do conteúdo de hoje é trazer um pouquinho mais de detalhe do fundo da Oaktree, que é a novidade, né, da plataforma da XP. A gente já vem algumas lives e ao longo dos últimos meses falando e usando referências do Howard Marks, etc. Howard Marks é o gestor e fundador da Oaktree, então nós temos a grata oportunidade hoje em dia de alocar uma parte do nosso recurso nos fundos dele, né? Eu vou ir direto ao ponto aqui e já passar para a apresentação, então vamos passar um pouquinho dos detalhes do fundo, como funciona, o que é e o por que a gente acha que a oportunidade é tão bacana e casa com o momento que a gente está vivendo, né? Então vamos lá, sem mais delongas, a gente tem aqui para iniciar, só para contextualizar a coisa, primeiro, né, o que a gente sempre que a gente fala de diversificação, descorrelação entre ativos, etc., o que a gente busca são carteiras menos voláteis, com menos risco, que possam nos permitir buscar retornos superiores, na medida do possível, certo? E para iniciar aqui nosso papo, esse é um gráfico que mostra exatamente isso. Então, se vocês olharem a linha amarela aqui desde 2017, é um portfólio moderado, sugerido pela XP, por exemplo. E aqui a linhazinha verde, se não me engano, dado o meu leve grau de daltonismo, é um portfólio moderado com a adição do fundo da Oaktree, das estratégias, por exemplo, de duas estratégias de crédito deles, né? Então vejam como o portfólio com uma parte do fundo teria muito menos volatilidade ao longo do tempo e ainda teria nos permitido alcançar um retorno superior, né? E aqui um pouco do que é a oportunidade, que casa com essa coisa do fundo também complementar muito bem nossas carteiras. Essa é uma curva de spreads de crédito no mercado americano. E a gente quer dizer o seguinte, o quanto os títulos estão pagando por ano lá, basicamente, né? Muito simplificadamente. Então aqui desde 2019, vocês podem ver aqui os títulos pagando todos na faixa de 4%, esse 400 é 4%, tá? 4, 6, 8, 10%. Todos os títulos pagando na faixa de 4%, e no momento que a gente tem a pandemia e a crise se agrava, esses títulos chegam a negociar aqui na faixa de 12 a 10% ao ano de retorno, tá? E aí a situação melhora um pouquinho, isso cai novamente para casa aqui dos 8, talvez, né? Então o que nós estamos observando é um mercado americano com oportunidades de investimento, né? É um mercado muito mais amplo, muito mais líquido, com muito mais emissores e oportunidades, né? E esse estresse do momento vai gerar estresse na parte de crédito, vai gerar oportunidades também. Muito mais lá fora do que aqui, pela natureza do nosso mercado ser mais concentrado, né? Então essa é um pouco da oportunidade que a gente enxerga e ela casa muito com aquele comentário que a gente vem fazendo para todo mundo da busca por assimetria, né? Então quando a gente olha aqui no Brasil, eu tenho títulos do governo para 2026 me pagando 6, 6,5% ao ano. A gente vai ter títulos privados pagando 8% ao ano, né, de empresas de média alta qualidade, né? Então, quando a gente fala de assimetria, é um pouco isso. A gente está chegando num momento, dado a diferença de juros entre Brasil e Estados Unidos, etc., e é um momento histórico, porque a gente nunca viu isso, em que começa a fazer um pouco mais de sentido estar no mercado americano do que estar no mercado brasileiro, né? Por conta dos
yields dos retornos dos títulos estarem muito parecidos. E a gente ainda tem perspectiva de queda no juro brasileiro, mais um pouco, né, trazendo o retorno dos títulos talvez ainda um pouco mais para baixo. E entre investir aqui ganhando 6% no Tesouro, investir lá fora ganhando 7, 8 em empresas de média qualidade, média alta qualidade, a gente começa a entender que a assimetria começa a se deslocar para os Estados Unidos, né, no combinado dos fatores. Retorno, mais possibilidades de alocação e oportunidades que vão surgir dessa crise, dos desdobramentos dela, né? Uma crise de crédito ela nunca é pontual, mas a gente vai ter ao longo aí dos próximos meses e talvez anos, quem sabe, ainda os efeitos desses problemas do fechamento das economias. Então, enfim, essa é uma das assimetrias que a gente tem começado a detectar, né? E por isso é que a gente entende que o fundo da Oaktree é aí um veículo que cai como uma luva no momento para as alocações que a gente tenta perseguir, né? Vamos direto para algumas informações da Oaktree. A Oaktree, só para todos terem uma ideia, porque é um nome totalmente desconhecido da grande maioria de nós, mas ela já existe há 25 anos, até mais, e hoje gere 113 bilhões de dólares ao redor do mundo, né? Então, para colocar em perspectiva, a gente aloca recursos aqui em gestoras que têm 3, 5, 10, 15, 20, 25 bilhões sob gestão de reais, né? Traduzidos para dólares, isso daria 4 bilhões de dólares, 5 bilhões de dólares, né? Os grandes players brasileiros. Essa é uma gestora que tem 113 bilhões de dólares lá fora, né? Então, a indústria de gestão lá fora é muito maior, muito mais ampla, né? Consegue acessar o mundo todo, enquanto aqui a gente ainda fica muito preso ao cenário Brasil, né? Quem capitaneia a Oaktree é o Howard Marks, que é o fundador, cofundador e presidente hoje da empresa, né? É do Howard Marks que vem os memos que a gente compartilha com vocês. Howard Marks escreveu 2 livros fantásticos que guiam muito da filosofia de alocação que a gente tem, né? Com essa coisa de pensar sempre em preservação de capital antes. Ele gosta de explorar muito os ciclos de mercado, que é algo que a gente vem fazendo também ao longo do tempo. Então já exploramos o ciclo de alta de juros, depois o de queda de juros a gente também aproveitou com os pré-fixados e atrelados, títulos atrelados à inflação. Surfamos uma onda de renda variável que foi interrompida abruptamente por conta do coronavírus. Mas enfim, é um cara que a gente respeita muito, que a gente usa muito e bebe muito na fonte dos ensinamentos dele, de outros profissionais que o circulam ali, para tentar trazer essa filosofia de alocação para dentro dos nossos portfólios, né? E temos aí a grata oportunidade de poder alocar recursos hoje na mão da gestão capitaneada por ele, né? Passando aqui para também não ir muito no detalhe, essa é um pouco a visão simplificada, bem resumida do que é o mercado de crédito no mundo, né? Então nós temos aqui 13 mil emissões ao redor do mundo, aproximadamente, 13 mil papéis diferentes. Dentro do portfólio da Oaktree, eles têm vários fundos dentro da Oaktree. Dentro dos vários fundos, eles têm aproximadamente desses 13 mil, 1.500 investimentos. E dentro da carteira do fundo de crédito global da Oaktree, que é o fundo que a gente terá acesso aqui no Brasil, essa carteira recebe de 400 a 500 desses investimentos pré-aprovados nas outras estratégias, tá bom? Então, como funciona... Deixa eu ver se eu já vou direto... Não, vamos para cá primeiro. Esse aqui. Como funciona a Oaktree? A Oaktree lá fora tem vários fundos, de várias estratégias. Cada uma dessas é uma estratégia, né? Indo da mais conservadora, entre aspas, assim, da mais trivial, da mais óbvia aqui, que é a de high yield, papéis que tem um pouco mais de risco de crédito, até as estratégias mais peculiares, né? Que é dívida no setor imobiliário, dívida corporativa estruturada, né? Estratégias muito mais pontuais. E o fundo que nós acessamos aqui no Brasil é um fundo
que puxa o que seriam as melhores ideias de cada um desses fundos, né? Então, o que eles fazem dentro do fundo de crédito global, que a gente vai ter acesso aqui, é olhar para cada uma dessas caixinhas e entender qual que é a caixinha que, no momento atual, faz mais sentido, do ponto de vista de risco-retorno, né? Qual eu quero alocar mais e etc. Tá? Então, quando a gente olha aqui a distribuição do fundo, se a gente pensar do ponto de vista aqui é um gráfico de risco no eixo horizontal e retorno no eixo vertical, o que nós temos aqui são as estratégias core, que vão compor o grosso do portfólio. São estratégias que têm um pouco menos de volatilidade, um pouco menos de risco e um retorno um pouco mais estável, né? Geração de retorno um pouco mais estável ao longo do tempo, que são as estratégias de high yield bonds, que são os títulos corporativos de médio alto risco lá fora, e os senior loans. Eu não vou entrar no detalhe de cada estratégia, tá bom? E as estratégias que eles chamam de alfa, que são as estratégias geradoras de mais retorno, né? Mais oportunistas ali, de momentos mais propícios à adoção das estratégias. Que as estratégias de real estate debt, de corporate structured credit, de débito aqui de crédito, né? De dívida de mercados emergentes, perdão, e de bonds conversíveis, né? Bonds conversíveis em ações, etc. Né? Então lá fora o mercado de crédito é muito mais amplo e mais sofisticado do que aqui. Eles têm estratégias para todos esses nichos dentro do mercado de crédito. Tá? Aqui a gente consegue ver dentro do fundo que a gente acessaria, por exemplo, a diversificação dele. Né? Então, o maior setor mais representativo dentro do fundo, que é de telecomunicações, tem só 5,7% de alocação. Aqui a gente consegue ver o que seria, por exemplo, em verdinho, a alocação alvo do fundo. Ele deveria ter 7,5% do fundo em high yield de bonds europeus. Hoje ele tem um pouco mais, 9,1%. Então ele entende que esse nicho talvez seja um pouco mais atrativo nesse exato momento. Ele desloca um pouco a alocação para lá. Então vejam que a gente tem dois níveis de gestão nesse fundo. Tem a gestão das estratégias em si, né? High yield americano, quais empresas eu compro, por quê, etc., em que momento, e por aí vai. E em cima disso ainda tem a gestão que fica olhando para entender entre todas as estratégias quais têm o melhor valor relativo, né? Para qual delas eu navego, né? Em cada momento de mercado. E aí essa percepção de valor relativo ela está aqui nessa alocação estratégica ao longo do tempo, né, em que eles aumentam ou diminuem. Isso também é possível de observar aqui. Então, desde 2017 até agora, desde a criação do fundo no Brasil até agora, o que a gente tem é essa flutuação aqui no percentual de cada estratégia, né? High yield bonds, senior loans, etc. Então vejo como isso também vai se ajustando ao longo do tempo. Né? Chegaram a ter aqui, no fim de dezembro, por exemplo, 20% em high yield bonds, hoje já tem cerca de 30%. Né? Então aumentaram a exposição, porque o mercado ficou mais atrativo. E assim o fundo tende a continuar ao longo do tempo. Quando a gente simula aqui o histórico de rentabilidade do fundo, nós temos essa tabela aqui, eu vou explicá-la rapidamente. Em verde, nós temos o resultado do fundo no Brasil. Então, desde que ele foi aberto no Brasil em julho de 2018, o resultado do fundo em si. Tá bom? De 2017 até aqui, nós temos o resultado desse exato mesmo fundo, mas no veículo lá de fora. Então, em janeiro de 2017, essa estratégia existia lá fora, mas não existia aqui no Brasil. E aí o que eles fizeram foi calcular, qual que foi o retorno lá fora, faz a conta do hedge para a moeda local e calcula qual teria sido o retorno em real. Eu estou falando do hedge, importante já pontuar, o fundo não tem exposição cambial. É um fundo que entrega o seu retorno em real. A gente não fica com exposição à cotação do dólar, tá bom? Então, a partir daqui até aqui é a estratégia também com seu retorno lá fora e feito o hedge para real, simulado. E de 2012 até 2016, como essa estratégia não existia,
o que o pessoal fez só para só ter uma noção um pouco melhor do que poderia ter sido o retorno desse fundo, foi eles calcularam um retorno sintético, né? Eles pegaram, tá, e se eu pegar então estático isso ao longo do tempo, 30% do resultado do fundo de high yield, mais 10 do de senior loans, mais 5 do de real estate, quanto daria o portfólio, né, como um todo? E aí a gente tem esse retorno aqui projetado até 2012, né, para vocês olharem aqui como teria sido um retorno um pouco mais de longo prazo. Importante pontuar, sempre que a gente faz o hedge, eu não quero ser muito técnico aqui, o que acontece no fundo no Brasil é o seguinte, a gente recebe o diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos menos o custo do hedge, para ser bem simplista. Então, em 2015, 16, etc., o diferencial de juros entre um país e outro, né, nessa época o Brasil tinha juros de 14%. Então, 2016 rendeu tudo isso lá fora? Não. É que aqui no fundo, desses 14 de juros, talvez tenha ficado após o hedge, né, o retorno líquido ali, uns 11%, e o restante é o retorno da estratégia lá fora, tá bom? É importante não tomar isso como uma promessa de retorno daqui para frente, pelo amor de Deus, né? Mais um detalhezinho aqui pontual. A velha matriz de correlação que a gente sempre mostra para todo mundo. Não vou entrar no detalhe dela também, quem quiser entender a gente explica no detalhe, mas só é importante observar, né? Aqui o pessoal pegou também 9 fundos aqui dos principais fundos brasileiros, sem nomear para, né, não causar nenhum tipo de desconforto, e calculou a correlação do fundo da Oaktree com cada um deles. E vejam que o fundo da Oaktree é um dos mais verdinhos aqui, ou seja, uma das menores correlações. O que significa que ele não acompanha o retorno dos nossos fundos aqui, locais. E isso ajuda a criar portfólios mais equilibrados, né? Mudando aqui, para a gente ir direto à conclusão, essa é uma tabela com o retorno de cada estratégia ano a ano, né? Vejam que o primeiro fundo deles data de 1º de janeiro de 1986. Então, o assessor que vos fala aqui nem era nascido, e o Howard Marks já geria crédito high yield nos Estados Unidos, né? Então, é um cara com muita estrada, faz isso há muito tempo, né? Eles têm várias outras estratégias. Vocês podem olhar essa tabela aqui no detalhe, né? O intuito aqui não é passar isso no detalhe. Quem quiser pausa o vídeo aí à medida que a gente vai passando, eu vou passando os slides e dá uma olhada com mais calma, tá? A gente quer mais contar essa historinha. Um detalhe só que eu apontaria, por exemplo, é o seguinte: se vocês olharem aqui os últimos anos, né? O fundo teve retorno. Isso aqui é sempre o retorno do fundo e o retorno do benchmark, né, da comparação dele. Então o fundo teve ali um retorno sempre um pouquinho pior do que o benchmark. Né? 5 contra 6, perdeu 3 contra perda de 2 do benchmark, ganhou 13 contra 14 do benchmark. E isso ilustra bem algo que a gente sempre repete com todo mundo, né? Que é aquela história de não escolher fundos por rentabilidade passada única e exclusivamente, né? Então isso não vale só para o fundo do Howard Marks, vale para todos os outros, mas um dos pontos que a gente tem comentado com todo mundo é o seguinte: olha, o que o Howard Marks, por exemplo, vinha falando nos últimos anos? Eu não vou bater o benchmark, eu não estou aqui primariamente para bater o benchmark, eu estou aqui para preservar o capital do meu cotista. Então, se um título high yield nos Estados Unidos, que são empresas de mais risco, né, médio alto risco, está pagando 4%, como eu mostrei lá no começo da apresentação, por ano, eu não entendo que isso é um retorno razoável. Eu não vou comprar um monte de papel que eu não acredito só para bater o benchmark no fim do ano. Né? Eu vou fazer o possível aqui para entregar algum retorno, mas não vou jogar esse jogo. Eu vou render menos que o benchmark por um tempo até o mercado se normalizar. Leve quanto tempo for necessário. Né? Então, assim, é legal pontuar isso porque, por mais que seja o Howard Marks falando isso para o fundo dele, etc., a gente olha para isso para todos os fundos. Né? A gente sempre bate nessa tecla. Sempre que a gente olha fundo pela performance passada, a gente basicamente está leiloando o nosso patrimônio, né? Para o gestor que correu mais risco.
acabou gerando mais retorno, mas você não necessariamente está passando o seu patrimônio para gestão mais prudente, né? Você simplesmente está olhando ali quem gerou mais retorno. Quem gerou mais retorno pode ter corrido muito mais risco. Então, enfim, são considerações, mas é legal ilustrar isso, porque no caso do Howard Marks ele vinha sendo muito vocal a respeito disso, né? Ele vinha dizendo exatamente isso, isso vinha refletindo nos fundos, né? E o nosso maior conforto como alocadores do patrimônio de vocês é esse de saber que nós estamos colocando uma fração do patrimônio na mão de vários gestores e que cada um deles tem esse mindset, né? Ou tem um mindset de preservação mais próximo do que a gente gostaria possível, né? Então, o nosso grande conforto de olhar para esse tipo de estratégia, etc., está no fato de que o que a gente entende é, olha, nós estamos dando o nosso recurso pro Howard Marks, que é um guru hoje do mercado financeiro, gerir. Ele é a equipe dele, é óbvio, a gente usa muito o nome do cara, mas é ele a equipe dele, né? E se tem alguém que vai minimizar as chances da coisa dar errado no longo prazo, são esses caras que têm essa visão de preservação de capital, né? Então esse talvez seja o nosso grau número 1 de conforto com a coisa, né? É entender que a gente está alocando o recurso na mão desse tipo de gestão. Deixa eu voltar aqui para mim. Ponto mais importante, entendemos também que dentro dessa ótica de assimetria, o mercado americano talvez vá dar mais oportunidades de retorno para a gente do que o mercado brasileiro, né? Por conta dessa coisa da volatilidade, de como os preços sacodem mais lá e ao mesmo tempo são mais acessíveis lá, né? Acho que todos descobriram ao longo dessa crise que nada tem zero volatilidade. Até a renda fixa aqui sacudiu e sacudiu bastante. Então, se é para ter volatilidade, se é para comprar volatilidade, vamos minimamente comprar num mercado melhor, num mercado mais profissional, num mercado que vai nos dar mais oportunidades. Talvez seja essa a segunda parte da alocação, né? A gente entende que é uma alocação para 2 ou 3 anos, né, pelo menos, é uma alocação de médio prazo, então assim, o mercado vai balançar, a gente ainda vai ter outros desdobramentos dessa crise pela frente, e a ideia é que o portfólio deles vai sacudir, mas se a gente estiver na mão de bons gestores, eles eventualmente vão conseguir gerar valor ao longo desse tempo, né? Possivelmente mais do que a gente conseguiria gerar aqui na renda fixa brasileira, né? Importante, é um fundo de renda fixa high yield, médio alto risco de crédito, né? Estamos na mão de um gestor super qualificado, mas é um fundo que não é um fundo trivial de renda fixa, né? Tem ali seu risco, né? O Howard Marks sempre foi um fã do mercado de renda fixa high yield, ele não opera high grade, que são os ativos investment grade de baixo risco, porque ele entende que no universo de investment grade o que nós temos é muito menos espaço para gerar valor de gestão, né? É um ambiente de empresas maiores que todo mundo conhece, não tem grandes flutuações ali, né? Já no universo de high yield, a discrepância de valor entre o preço da dívida de uma empresa com realmente o que ela pode pagar ou a situação dela costuma ser maior, as flutuações são maiores e isso gera mais oportunidade para ele agregar valor, né? E um último ponto é que por nós estarmos acessando um fundo que acessa vários outros fundos deles, nós ganhamos mais um grau de diversificação, né, a nível de qualidade de crédito, porque são várias estratégias diferentes, e ganhamos mais um grau de sofisticação. Então a gente está ali explorando talvez o melhor de cada estratégia ao longo do tempo, estando em um veículo só, né? É um pouco isso que a gente enxerga. Então, bem resumidamente, era isso que a gente queria passar para todo mundo, né? A gente entende que as alocações e a parte de renda fixa das carteiras comporta cada vez mais essa exposição internacional. É algo que a gente gostaria de trazer há muito tempo, mas nunca teve o veículo correto e sempre esbarrou no nosso juro muito alto, né? Então a gente olhava para a renda fixa
global vis-a-vis Brasil, pô, vou deixar de ganhar 14% aqui, 15, 18 nos pré-fixados que a gente fazia, por quê, né? A troco de quê? E vem o portfólio do Howard Marks aí, justamente num momento onde essa realidade não existe mais, né? Onde aqui todos estão vendo aí as taxas dos preços dos papéis de renda fixa caindo cada vez mais, né? Então nos parece razoável transportar uma parte da nossa alocação para ativos internacionais por conta dessa equalização dos preços. A gente busca uma diversificação muito maior novamente, se sente muito mais confortável de estar lá fora, né? Um mercado muito mais amplo, muito mais pulverizado. Isso vai trazer uma sofisticação e uma qualidade maior para os portfólios, né? Então a gente está, nesse momento, em linha com a live que a gente fez na semana passada, trazendo o fundo como um veículo para a gente transportar sim um pedaço da nossa alocação de renda fixa para mercados internacionais, né? A gente baixou muita coisa de crédito privado das carteiras, tirou um pouco o pé por entender justamente que as taxas não estão mais conversando muito com o nível de risco que a gente está assumindo, né? Essa é a verdade. Você ter papel que te paga 150 do CDI com um CDI de 3%, no Brasil, o CDI ainda caindo, né? Vai para 2, vai para 1,5, ninguém sabe, né? Nos parece fazer muito pouco sentido, ao passo que lá fora todas essas movimentações, a gente está olhando ali naquele primeiro gráfico, os papéis passando a pagar 10% ao ano, 8%, parece bem razoável, né? Então a gente gosta muito da ideia, gosta muito do gestor, vê isso como uma bela oportunidade de acessar gestões qualificadas, né? É o que a gente sempre buscou aqui dentro. E estamos trazendo isso em primeira mão, trazendo um pouco mais de detalhes para todos, porque a gente vai passar assim a provocar todo mundo para utilizar esses veículos como uma parte da alocação, tá? Todo mundo que achar que cabe, que tiver entendido e achar que faz sentido, a gente vai colocar isso nas nossas próximas conversas, tá bom? Quem tiver um pouquinho mais de dúvida, quiser explorar um pouquinho mais a fundo, a gente está super à disposição como sempre, eu, Caio e Alan. Fiquem à vontade para nos contatar, tá bom? E esse era o conteúdo de hoje, aí, a pílula de hoje. O celular resolve tocar aqui no fim do vídeo, né? Enfim, e era isso, um bom fim de semana a todos, né? Amanhã já entramos quase no fim de semana. E mantemos a comunicação aqui periódica à medida que os tópicos relevantes forem surgindo. Um abraço, gente.